Hoje a gente vai conversar sobre uma leitura que eu procrastinei por vários meses e me arrependi no final dela, porque sim, essa sou eu. Nessa história a gente vai conhecer Chava, que ao atravessar o Atlântico se vê sem seu mestre, para qual foi criada, moldada para servir todos os seus caprichos e desejos. Chava foi criada com magia negra para servir a Wotan, que não tinha lá nenhum trato com as mulheres. Então, por ser prático, ele achou que sim, estava legal, de boa, criar uma mulher para ele. Encontrou uma pessoa que era capaz de fazer isso com magia negra. Em alguns lugares você vai ouvir cabala, em outros magia negra. O fato é que ele cria a Golem e cria essa Golem com características diferentes, tanto que tem uma fala do mestre que é meio peculiar, ele querer colocar curiosidade e astúcia, inteligência na mulher é muito perigoso, mas mesmo assim Otton quer que ele coloque porque Chava vai ser meio que parecida com a irmã que ele tinha. Pegou as características que ele admirava e colocou em Chava. Depois de todos esses itens feitos, a pessoa que ia criar esta Golem diz que ele pode acordá-la a qualquer momento. Otto, que está indo de viagem para uma cidade em Nova York, uma Nova York do século XIX, embarca com ela até lá. Só que no meio do caminho acontece alguma coisa, isso não é um spoiler, acho que isso está na sinopse, e o Otton morre. Não antes de acordar a Golem, que se vê perdida nesse mundo, praticamente como uma criança, porém tem a força, o poder, nossa, de destruir multidões, além de ouvir os pensamentos de todos que estão a seu redor. Do outro lado, nós temos o gênio, o Hamad, que é libertado da sua lâmpada, onde ficou preso por milhares de anos. E não entende e não sabe como foi que isso aconteceu, mas não quer de forma nenhuma ser preso novamente. E aí a gente está num grande impasse, onde temos um ser que nasceu para servir e que não sabe como agir com essa liberdade, e temos outro ser de forma nenhuma quer servir ninguém, quer viver a sua liberdade e a sua autonomia. Golem e o Gênio foi um livro que me foi indicado pelo tio, que também já fez uma indicação muito certeira com o Loki, tem vídeo aqui no canal. Eu demorei bastante até para ler essa história, muito porque no início dela ela é um pouco mais lenta. Entretanto, foi uma história que quando eu cheguei no final dela, eu entendi o porquê, pelo menos para mim, fez sentido ela ter sido nesse processo, nessa experiência mais lenta. Chegou nas últimas páginas dessa leitura, eu não queria mais parar. Eu tive momentos de muito sobressalto, de me emocionar, de ficar um pouco com raiva, porque eu achava que a história ia para um caminho, entretanto a história foi para outro lado, totalmente oposto. Mas uma coisa é certa nesse livro: não existe pontas soltas. Cada coisa que a autora colocou nessa história vai ser costurada genialmente no final. Mesmo que você não concorde com o final dessa história, mesmo que você ache que foi demasiado injusto o final dessa história, mas ela vai fechar de uma forma que você, como é que ela tem uma memória para poder fechar cada aba de cada ponto, cada conversa que foi aberta aqui. E os plot twists dessa história é assim, de outro mundo. Estamos numa Nova York que está começando a se construir, temos personagens excelentes, personagens que criam essa história de uma forma que você não consegue não comprar a ideia deles. Achava, por ser essa Golem, por ter consciência moral sobre o que ela pode fazer com os outros, além de ela ouvir as pessoas, ela sente um desejo de servir que é muito maior do que ela, e ela nesse momento tem o quê? Tem a consciência, tem que se proteger, se blindar para ter livre-arbítrio de decidir que não quer realizar os desejos dessas pessoas. E ao longo da história nós vamos ver o sofrimento dela, porque ela não dorme, ela não é uma criatura humana, mesmo assim ela se habitua ao cotidiano dos humanos para poder viver, ou então na esperança de encontrar um novo mestre, mesmo ela tendo algo que os outros golems não têm. Quem conhece a história dos golems sabe que eles são seres muito fortes, são seres que são realmente feitos para servir e que têm uma força estupenda. E uma pessoa como mestre de um golem tem uma arma em potencial
muito grande nas mãos. E ela sabe disso, ela sabe que no momento que ela encontrar um mestre, ela sabe o que é que ela pode fazer, ela sabe da capacidade que ela tem. E vejam só, essa Golem, por conta do que foi escolhido, os ingredientes dela, ela consegue sim pegar essa natureza, esse instinto que ela tem, colocar numa gaveta, mas sabendo que a qualquer momento essa gaveta pode ser aberta e ela é capaz até de se sacrificar, porque ela não quer machucar ninguém. Do outro lado, nós temos o Jin, que ele, ao contrário, ele quer se libertar desse corpo físico, ele quer viver essa liberdade, tal como a Golem, ele não dorme. Ao contrário da Golem, que é mais recatada, tenta ficar no escuro para não se mostrar, nós temos o Jin, não meça suas palavras, não faz questão nenhuma de agradar a ninguém aonde ele está. Vive a vida dele durante esse período, esse corpo físico, tentando ao máximo viver a liberdade que ele tinha perdido, de forma irresponsável, com o que ele acha que é certo. No momento que a vida dos dois se cruzam, quando eles têm as suas primeiras conversas, eles notam que um é o oposto do outro, mas mesmo assim há algo que leva a um encontro do outro pela amizade, porque sabem o que o outro tá passando. A amizade dos dois ajuda que falta em um aumentar no outro. Aqui não se fala de interesse romântico, pelo menos até então nesse livro, que a gente sabe que vai ter outro por aí. A preocupação que os dois têm, os insights que cada conversa que eles têm é lindo, é esclarecedor e tira para o leitor vários insights de como é a moral da vida. Pelo menos eu me identifiquei muito com a Golem, no sentido dela ser mulher, dela ter uma inteligência muito forte e ela tem que se segurar para que não incomode o outro, para que os outros não olhem ela de outra forma. Então ela tá sempre tentando agradar quem a ajuda. Já o de gênio, a pessoa que ajuda ele é totalmente grosso, sabe? Arrogante. Para além de a gente entender o amadurecimento desses dois personagens, a cada conversa que eles têm, eles estão aprendendo algo novo, a Golem começa a ser ousada, não ter tanto medo, e o gênio consegue ser mais contido, a começar a ser grato pelas boas ações das pessoas. Quando chega no final desse livro, você vai entender toda essa rebeldia do gênio, que toda essa ignorância do gênio, essa altivez do gênio tem uma razão de ser. Essa coisa dele não confiar nas pessoas tem uma razão de ser, que vai para além da memória que ele tinha, porque existe uma memória afetiva aí que é um puta de um plot twist que você fica, quê? Como assim? Por mais que em algum momento da história você se sinta, cara, são dois seres fortes, são duas potências, podiam se unir e resolver todas as questões. Eles não conseguem entrar num consenso, por mais que são seres que compreendem e estão vivendo uma história parecida, são totalmente diferentes, e para ter esse passo dessa amizade deles, entender o que está acontecendo ali, vai demorar bastante, e eu acho que é por isso, no início do livro, ele é um pouco mais arrastado, porque você vai criando uma certa intimidade, a mesma intimidade que os dois personagens principais criam. Mas me surpreendeu nessa leitura os diálogos desses dois personagens. Cada fala deles, o olhar deles dois para a humanidade, tão distintos, mas tão francos. Os dois pontos de vista faz o leitor sair com questionamentos sobre a humanidade, filosoficamente falando, com outra perspectiva, ou então com um baita de um ponto de interrogação, se você está realmente sendo o ser humano que veio para ser, né? Esse olhar do estrangeiro, né, do imigrante que sai da sua terra, que não está na sua casa e que procura criar raízes num lugar diferente, com pessoas de culturas diferentes, entender esse posicionamento, esse ponto de vista do outro. Às vezes, quando eu via os dois conversando, eu via as duas potências que eles ali estão representando e nos ensinando que às vezes você pode pensar diferente de mim sobre uma determinada questão, mas isso não significa que você tá certo no que você tá pensando. E eu não preciso gritar, falar mais alto para que você me escute. Muitas vezes eles brigam, mas aquela força da amizade faz com que o outro pause e comece a entender o que está acontecendo ali. Também temos o fator adicional de serem dois seres sobrenaturais se ajustando à humanidade. Questões que são levantadas como as necessidades humanas, religião, livre-arbítrio versus escravidão. Por que os humanos se sacrificam tanto pelo desejo sexual? Isso aí é só um nível básico de conversas deles dois. Mas à medida que você vai se adiantando
notando na leitura, é muito profundo esses temas. É simultaneamente um olhar sobre a cultura americana do século XX, através dos olhos dos imigrantes estrangeiros, e um olhar sobre a humanidade dos olhos desses seres estrangeiros, e ambos inteligentes e mágicos. O que me atraiu mais nessa história foi justamente essa questão do coletivo, dessa briga entre religiões, sobre essas crenças que a gente acaba criando a partir de preconceitos que a gente tem pelo outro. Tem vários personagens interessantíssimos dentro dessa história e que são muito importantes para o final, mas acho que o personagem, ele é humano e ele tá meio que possuído por uma entidade aí. Desde então ele não consegue olhar nos olhos das pessoas, porque ele sempre tá vendo seres de outro mundo. Antigamente ele era um doutor muito conceituado e hoje ele tá nessa cidadezinha sobrevivendo como vendedor de sorvete. Esse cara vai ter um papel muito primordial no final dessa história e durante também, e muito sobre isso por conta desses preconceitos dele. Mas para mim a redenção dele no final dessa história foi muito forte, por isso para mim ele é o destaque dessa história. Ellen Walker traz aí nessa mistura que ela fez na sua escrita de literatura íntima, romance histórico, ficção histórica, fábula mágica, um conto inesquecível, onde a gente viaja nesses mundos, nessa Nova York de 1899, onde esses personagens, cada um à sua maneira, fazem questionamentos gritantes sobre honra, sobre verdade, sobre a submissão voluntária, sobre sacrifícios, sobre amizade. Nos abre os olhos para essa verdade do confiar no outro, do aceitar o outro como ele é, com essas falhas, saber ouvir o que o outro, e que muitas vezes o que o outro vai dizer para si não é algo que é para te magoar, e sim para que você se alerte para algumas coisas, para que você crie insights e assim melhore. Entender que nem todo mundo quer ganhar em cima de você. Entender que o lar é onde nós construímos relações de amizade verdadeira, de confiança. É uma história linda. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Helene. Estou ansiosa. Esse livro não tem aqui traduzido em Portugal, pelo menos na altura que eu tô gravando esse vídeo. Já sei que ela lançou outro livro. Também me parece ser uma continuação desse aqui. Estou muito ansiosa para ler esse livro. Passei muitos meses para terminar esse livro. Me arrependo. E também não, porque talvez eu precisasse realmente desse período para maturar a experiência de leitura com ele. É um livro que não é fininho, demanda muito do teu comprometimento para lê-lo, mas quando você termina essa leitura, você fica, por que eu demorei tanto para terminar essa leitura? Esse tipo de pergunta que você vai ter, leitor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei aqui maroto e comentar aqui se você já leu esse livro ou se você ficou interessado em ler. Não acaba ainda não, hein? Vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Não sai agora não. Clica aqui pra gente bater ainda um papo. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo.